Aleluias. Obrigado, Senhor. Nós somos abençoados. Nós somos abençoados, porque a bênção do Senhor é sobre nós. A graça do Senhor nos assiste. A presença do Senhor nos cerca. Não que sejamos dignos ou merecedores, mas porque o Senhor é fiel. Porque a sua fidelidade dura para sempre. Porque nós cremos em sua palavra, Senhor. A sua palavra diz que o Senhor está conosco todos os dias, até que os séculos se findam, aleluias. O Senhor está conosco, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor abençoou, quem pode amaldiçoar? Aleluias. Se o Senhor abençoou, quem pode remover a bênção? Só o Senhor é Deus Todo-Poderoso, e nós o louvamos, nós o exaltamos, nós o glorificamos nessa noite, porque somos alvos da sua bênção, alvos da sua misericórdia, pois nós cremos no que está escrito: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias da minha vida, aleluias. Oh, a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias. Seremos manhã após manhã alvo da bondade e da misericórdia do Senhor. Sim, ó Deus, porque aprove o Senhor nos amar. O Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, aleluias. E ele se fez maldição em nosso lugar, caiu sobre ele o castigo que nos trazia paz. Ele nos sara, ele nos cura, ele nos liberta, ele nos transforma, ele nos dá vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o Rei dos Reis, o abençoador do seu povo, o provedor, aleluias. Te adoramos nesta noite, ó Deus, porque somos abençoados, louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Dê mais um aplauso a Ele, querido, amém, aleluias, glória a Deus. Se você puder dar um glória a Deus dentro dessa máscara aí, dê um glória a Deus ao nome dEle, aleluias, aleluias, glória a Jesus. Podem tomar seu lugar. Aos que estão em casa nos assistindo nessa live, ou que vão assistir depois, né? Que a bênção do Senhor seja em sua vida, em sua casa, e que a maravilhosa graça do Senhor, irmãos, se derrame sobre vocês em nome de Jesus. Que essa graça seja abundante na sua vida. Você recebe aí? Amém? Toma posse dela? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Bom, vamos aqui ler na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Abra por gentileza aí a sua Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, aleluias. Nosso versículo aqui, base da nossa reflexão dessa noite, é o versículo 9. Amém?
1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluias. Vamos ler novamente. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluias. Tem alguém aí que ama a Deus? Tem pessoas aí que amam ao Senhor? Amém? Glória a Deus. Vamos ver se ama mesmo, né, irmãos? Será que nós amamos? A nossa ministração traz o tema de uma pergunta: meus olhos verão aquilo que olhos nenhum viram? Eu gostaria que você fizesse essa pergunta para você mesmo. Você que está aí na sua casa, nos acompanhando. Você que está aqui, querido, no templo. Eu queria que você fechasse os seus olhos e você fizesse essa pergunta para você mesmo. Meus olhos verão aquilo que olhos nenhum viram? A pergunta não é para ninguém mais, senão para você mesmo. O apóstolo está dizendo que aquilo que Deus tem preparado para os que o amam, olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais penetrou em coração humano. Olha, irmãos, esse mundo é cercado de coisas maravilhosas, sim ou não? Em toda a época da história da humanidade, sempre se catalogou as maravilhas do mundo. As 8 maravilhas do mundo. Coisas que não foram criadas por mãos humanas, mas que foram criadas pelas mãos de Deus. Talvez você já tenha tido o privilégio de contemplar coisas estupendas, maravilhosas, espantosas, de cair o queixo. Quando a gente tem algumas oportunidades em alguma viagem de contemplar, assim, parece aquele quadro da natureza pintado à mão. Eu me lembro que numa das nossas viagens, nós estávamos no estado da Bahia e nós subimos, indo para uma praia, subimos num mirante, e nesse mirante, todo viajante que estava ali, indo em sentido de Itacaré, na Bahia, eles sobem e param nesse mirante. Irmãos, que coisa mais linda, porque você vê aquele mar azul com aquela areia tão branca, e o verde da mata, da floresta, e a estrada vindo lá de longe, sabe, serpenteando. Ah, que coisa linda, é assim de você ficar, e a gente fica triste, porque queremos tirar a foto, e a máquina fotográfica, seja do celular, ou outras, elas não conseguem retratar tamanha beleza. Quando você olha na foto assim, você fala assim, ficou longe do que os meus olhos viram. Mas tem outras maravilhas que Deus colocou no coração do homem. Tem maravilhas que Deus colocou no coração do homem. Olha, eu particularmente acho que o Niemeyer, né? Ele foi um cara assim abençoadíssimo por Deus, sim ou não? Porque olha, que coisas maravilhosas ele arquitetou, e ele só pôde arquitetá-las porque
Deus fez penetrar no coração do homem. Você já deve ter visto fotos de Dubai. Aquilo era um deserto, irmãos. E aí as fotos aéreas então de Dubai, porque a cidade de Dubai é como uma tamareira, né? Uma espécie de uma palmeira enorme, e suas folhas, quem vê assim de cima Dubai, que coisa maravilhosa! Lá tem o prédio mais alto do mundo, o único hotel 7 estrelas do planeta, está lá em Dubai. Coisas assim que os olhos humanos ficam estupefatos, ficam maravilhados. E aí eu me deparo com esse texto das Sagradas Escrituras dizendo assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Será inédita essa visão. Será inédito. Seu cérebro não pode imaginar, figurar, porque olho nenhum viu. Irmãos, é difícil pensar. Nós ficamos assim, maravilhados. Já fizemos ali a viagem para Foz do Iguaçu, para as Cataratas de Iguaçu, o lado da Argentina. Então, que coisa maravilhosa! Que coisa linda são aquelas cataratas, né? Aquelas águas. Que coisa fantástica! Deus que fez. Mas Ele tem algo muito mais maravilhoso para aqueles que o amam. Ele tem algo muito mais lindo, imensurável para aqueles que o amam. Quem verá? Quem tomará posse? Quem desfrutará? Aquele que ama a Deus. Opa, eu estou dentro. Oh, maravilhas! Então, para ser dono disso, para participar disso, para herdar isso, Senhor, basta te amar? Sim, eu estou preparando para os que me amam. Mas isso que parece ser tão simples, irmãos, e isso que parece ser tão assim, algo fácil, não o é. A condicional para se apropriar, para herdar, para desfrutar dessas maravilhas que olho nenhum viu, e ouvido nenhum ouviu, e jamais penetrou no coração do homem, a condicional é amar a Deus. Eu quero, você quer? Aquela tradicional pergunta do Senhor para Pedro: Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro, mais do que a estes? Não demorou muito. Pedro, tu me amas? Não demorou muito. E pela terceira vez, a ponto de levar Pedro a refletir. E a dizer assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Meus amados, o desafio é amar a Deus. Eu quero dizer para você que Deus não aceita o segundo lugar. Eu quero dizer para você que Deus não aceita nada acima dele. Quero dizer para você que Deus não aceita, não permite nada superior a Ele que esteja no seu coração. O que Deus quer é o seu coração. O que Deus quer não é apenas o primeiro lugar no seu coração. Ele quer o seu coração. Dá-me, filho meu, o seu coração.
O meu desafio, o seu desafio é amar esse Deus que já provou que nos ama, que já provou de forma prática, morrendo naquela cruz por mim e por você. Você quer ver o que olho nenhum viu? Se você quer, há uma condicional para isso: você precisa amar a Deus verdadeiramente. E eu queria ressaltar aqui 3 características de quem verdadeiramente ama a Deus. Oxalá o Espírito Santo encontre em mim e você pelo menos uma delas. E que nós lutemos para que tenhamos as 3. Eu quero. Talvez essa reflexão dessa noite, no último domingo de 2020, seja uma oportunidade para que o seu 2021 seja diferente, o seu relacionamento com Deus. Chega de deixar Deus em segundo plano, ou em terceiro, ou sei lá em que lugar Ele está na sua mente e no seu coração. Chega de ter um relacionamento com Deus paupérmico, um relacionamento com Deus em que Deus, olha, espera aí um pouquinho, aguenta aí que eu já volto. Logo, logo eu te dou atenção, logo, logo eu te ouço. Agora Deus, olha, existem outras prioridades, outras urgências, outros sonhos em meu coração. Ah, meu irmão, 2021... nós precisamos amar a Deus de uma forma diferente que venhamos amando. Eu quero, você quer? Se assim nós alcançarmos, nossos olhos verão o que olho nenhum viu. Nossos ouvidos ouvirão o que ouvidos nenhum ouviram. As canções mais lindas, os cantos dos pássaros mais exóticos e lindos. Nossa, nunca tinha ouvido esse canto. Ah, talvez você conheça Bach, Mozart, com as suas sinfonias. Ah, você vai conhecer coisas muito melhores e vai ouvir coisas muito mais lindas. Porque a palavra de Deus diz que é isso que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero, você quer? Primeira característica de quem verdadeiramente ama a Deus. Deus deve estar, tem que estar e está acima de todas as coisas. Se Deus na sua vida não é prioridade, meu irmão, você não é daqueles que o ama acima de todas as coisas. Deus não quer nada menos que isso. Deus não aceita nada menos que isso. Que você o ame acima de todas as coisas. E para amar a Deus acima de todas as coisas, se faz necessário que o amemos com todo o nosso coração. Por isso que eu disse para você que muitas vezes nós caímos no engano de achar, olha, eu estou colocando Deus em primeiro lugar, mas o seu coração está cheio de outras coisas. Quando é todo o seu coração, todo o seu coração, todo o seu coração, é o seu coração inteiro. Pastor, está ficando difícil assim. Mas é o que a palavra diz. Qual é o primeiro mandamento, irmãos? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma, todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Ou seja, amá-lo com todo o seu ser. Posso ouvir amém? Então nós começamos a observar, irmãos, que esse amor que nós professamos a Deus precisa melhorar. Quantos concordam? Diga comigo, eu preciso melhorar no meu amor
para com Deus. Abra aí comigo a sua Bíblia, em Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, vai nos dar uma noção do que é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Lucas, capítulo 16. Amém? Lucas, capítulo 16. Versículo 13. Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Meu Deus. Você está prestando atenção nisso aí? Olha que coisa, irmãos. O contexto aqui é financeiro. Mas tudo aquilo que passa a ser foco do seu coração, passa a ser a sua riqueza. Sim ou não? Está compreendendo? A pergunta é: o que é a riqueza do seu coração? O que é que faz você gastar tanto seu tempo? O que é que faz você dedicar suas forças? O que é que faz você imprimir a sua inteligência? O que é que faz você se lançar, se derramar? Isso é a sua riqueza. E se não é em Deus, e se não é por Deus, então Deus não é a sua riqueza. Há uma riqueza sobrepujando Deus em seu coração. Há uma riqueza que está acima de Deus no seu coração. Quantos estão entendendo? É o próprio Senhor Jesus que está dizendo isto. Se você caminhar comigo um pouquinho mais, no capítulo 18 de Lucas, você vai entender algo. Aquele jovem rico, ele queria ver o que olho nenhum viu. Ele queria ouvir o que ouvido nenhum ouviu. Ele queria sentir, apalpar, se emocionar com aquilo que jamais havia penetrado em coração humano. Ele chega para Jesus e diz para ele assim: bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a salvação? E Jesus começa a ter um diálogo com ele. A primeira coisa que Jesus pergunta para ele se diz respeito a uma vida religiosa. E Jesus fala com ele: você tem observado os mandamentos? Ei, preste atenção. Você tem observado os mandamentos? O que encabeça os 10 mandamentos? O que é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Ah, mas aquele jovem era tão religioso, irmãos. Ele imediatamente, assim com tanta alegria, ele disse para Jesus: desde a minha infância, desde a minha meninice, eu tenho observado. E aí ele até citou os mandamentos. É como se Jesus dissesse para ele: você não entendeu nada. A sua vida não passa de uma vida religiosa. Você não passa de apenas viver um ritualismo religioso. E aí Jesus, como conhece o coração, porque nós homens vemos a aparência, mas ele vê lá dentro, ele disse para esse jovem: lhe falta só uma coisa. E imediatamente ele lhe perguntou: o que me falta? E Jesus disse para ele assim: vende tudo que você tem, distribua para os pobres, vem
e siga-me. E a Bíblia diz que aquele jovem começou a pensar nas muitas fazendas, nas muitas riquezas que ele tinha. E ele, contristado, abatido, deixou o seu semblante decair-se. E como que aquela pessoa que vai saindo de mansinho, dando passos assim para trás, no meio da multidão, virou as costas e foi embora. Tão religioso. Mas para ver o que olho nenhum viu, é preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Olha o que Jesus disse para ele. Jesus estava dizendo para ele assim: olha, o que te impede de me amar são as riquezas do seu coração. O que te impede de me amar são os sonhos e propósitos do seu coração. Porque você quer ver a sua dificuldade de me seguir? Porque para me seguir, você tem que me amar. E se você verdadeiramente me amar, não haverá outra riqueza no seu coração, senão apenas eu serei a sua riqueza. Quantos estão entendendo? Irmãos, olha, será que nós não estamos como esse jovem? Queremos ver o que olho nenhum viu. Queremos a salvação, os céus, a eternidade, aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas se faz necessário amar esse Deus, porque nós vamos viver eternamente com Ele. Quais são as riquezas do seu coração? Versículo 24 do capítulo 18, Jesus então diz assim: vendo-o assim triste. Irmãos, quantas pessoas que quando elas têm que colocar Deus em primeiro lugar, porque para colocar Deus em primeiro lugar, você tem que tirar o que está lá em primeiro lugar. E é aí que dói. A renúncia. Negar você mesmo. E dizer: Deus, seja Senhor, único e absoluto da minha vida. Minha maior riqueza, meu maior prazer, meu melhor tesouro, o Senhor. Aí eu tenho que tirar as outras coisas. Aí a gente começa a ficar triste. Vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Eu volto a sublinhar, o contexto é financeiro. Desde o capítulo 16. Mas eu quero dizer para você que muitas pessoas têm riquezas no seu coração impedindo elas de seguir a Jesus. Diga: eu estou compreendendo. Então, amados, olha que coisa interessante. E ali começa uma conversa. Mas vai ser difícil ser salvo e tal. E aí, irmãos, vem a pergunta de Pedro no versículo 28. Pedro imediatamente disse. Pedro não aguenta segurar, né, irmãos? É o Pedro. Aquela controvérsia, aquela coisa, aquela tal. E Pedro fala assim, porque Pedro era rico, irmãos. Pedro tinha riqueza. Quem era mais rico, Pedro ou esse jovem? Olha, Pedro abriu mão de uma companhia de pesca. Às vezes a sua vida é a sua riqueza. Você ama mais a você mesmo do que a Deus. Olha o que Pedro fala. Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Em outras palavras, Pedro está dizendo, nós abrimos mão de tudo. Da nossa vida, Senhor, e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida
eterna. Opa! Esses vão ver o que olho nenhum viram. Porque não há nada acima de Deus. Diga, eu estou compreendendo. Mas o nosso problema é a profecia de Isaías, que lá em Mateus capítulo 15, vai lá comigo, Mateus capítulo 15, o problema, irmãos, é que, olha, você pode enganar todo mundo, menos a Deus. De Deus não se zomba. Ninguém engana a Deus, meu irmão, porque Ele conhece o nosso coração. Diga amém. Olha o que diz Mateus, Jesus, citando o texto do profeta, Mateus capítulo 15, versículo 8, Jesus diz assim, vamos ler o 7, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Irmãos, capa religiosa não adianta. Diga, de todo o coração. Diga, não de lábios, mas de coração. De coração, meu irmão. É amar a Deus de coração. É amar a Deus com todas as suas forças. É amar a Deus, tudo está dando errado, eu amo a Deus, eu louvo a Deus, tudo está fora do lugar, meu mundo está um caos, o chão sumiu debaixo dos meus pés, eu amo esse Deus. Você está compreendendo? Não é amar as mãos de Deus que pode te abençoar, te segurar, te suster. É amar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. João capítulo 12, versículo 43. Olha, preste atenção nisso aqui. Esse texto é muito forte para mim, irmãos. Mas vamos ler versículo 41. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Como tem pessoas que amam a glória dos homens, que trocam a glória dos homens pela glória de Deus. Irmãos, ou seja, negam a glória de Deus. Olha o que Jesus está dizendo aqui, irmãos. Não confessaram, creram nele, mas não confessaram. Creram nele, mas não disseram, olha, a partir de hoje, é Ele o nosso Senhor, é Ele o meu Deus, é Ele o meu tudo, é Ele tudo para mim. Não, eles não confessaram, por quê? Porque eles estavam presos nas suas riquezas religiosas. Ah, mas e a nossa tradição religiosa? Vão nos expulsar da sinagoga, vão nos perseguir, podem até nos matar. Mas Pedro e os discípulos fizeram o oposto. No capítulo 12 de Atos, no capítulo 5 de Atos, quando eles foram ameaçados de morte, se eles continuassem a pregar em nome de Jesus, Pedro falou assim, julgai vós mesmos, autoridades do povo, a quem devemos nós obedecer, aos homens ou a Deus? Quantos estão entendendo? Se você ama a Deus acima de todas as coisas, meu irmão, você está disposto a não negociar a glória dele com nada. Se você está entendendo, dê um aplauso a ele. A glória dele é tudo.
A glória dele é tudo que eu quero, é o que me atrai, é a formosura, é a magnificência, é a grandeza, é a beleza da sua santidade, é Deus. Não a glória dos homens, não o aplauso dos homens, não o favor dos homens, não o agradar os homens. Eu quero agradar o meu Deus. Diga amém. Segunda característica de quem ama a Deus verdadeiramente. A primeira é a glória dele, e eu não troco essa glória por nada. Ele está acima de tudo na minha vida. Amarei o rei enquanto ele amar o Senhor. Servirei e serei fiel ao rei enquanto ele o for ao Senhor. Nada acima do meu Senhor. Segunda característica, Deuteronômio capítulo 11, se você puder abrir comigo lá, no livro de Deuteronômio, no capítulo 11, você vai encontrar muitas expressões aqui no livro de Deuteronômio, Moisés conclamando Israel para amar a Deus. Versículo 1 diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Quem verdadeiramente ama a Deus, guarda a sua palavra. Irmãos, é uma incoerência eu dizer que amo a Deus quando eu desprezo a sua palavra, quando eu menosprezo a sua palavra, quando eu não observo a sua palavra, porque a palavra de Deus é a revelação da vontade dele para mim, é a revelação da vontade dele para você. Posso ouvir amém? Se você quer agradar a Deus, é andar na palavra. Sim ou não? Se eu quero agradar quem eu amo, então eu vou fazer a vontade. Então, olha, irmãos, preste atenção, Deuteronômio 11:1. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Esse negócio de que, eu amo a Deus, Deus é tudo para mim, meu Deus, eu não sei viver sem o Senhor, meu Deus e tal, mas na hora de obedecer a palavra, na hora de colocar a palavra em prática, a sua vontade é que impera, o seu querer é que prevalece, são os seus desejos que são realizados e não de Deus, é papo furado. Porque quem ama ao Senhor, guarda os seus mandamentos. Se você linkar Deuteronômio 11, lá com João 14, vamos lá comigo, Evangelho de João, capítulo 14, você se lembra bem desse versículo? João 14, a partir do versículo 21. João 14 diz assim no versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aleluias. Sabe como que Deus sabe que você o ama? O tanto do valor que você dá à palavra dele para a sua vida. Não é o tanto de dízimo, não é o tanto que você canta, é o tanto que você obedece à palavra dele. Olha o que Jesus está dizendo, irmãos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aleluias.
Olha o versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, irmãos, a segunda característica explícita na Bíblia de quem ama a Deus não abre mão dessa palavra, das suas grandezas, dos seus valores, das suas verdades, da sua essência. Essa palavra é verdadeiramente viva. Quem ama a Deus valoriza essa palavra, obedece essa palavra. Guardar aqui, não é no sentido de você colocar na gaveta da sua escrivaninha, lá da sua mesa do seu escritório, ou na gaveta do seu criado. Não, guardar aqui, meu irmão, é observar, é praticar, é obedecer. Aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Esse é o que me ama. Todos os dias, como diz em Deuteronômio. Todos os dias. Diga amém? Então, irmãos, olha o versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então, os que guardam a palavra do Senhor, verão o que olhos nenhum viram. Ouvirão o que ouvidos nenhum ouviram. Sentirão o que jamais penetrou no coração humano, aquilo que Deus tem preparado para os tais que o amam. Você tem guardado a palavra de Deus? Você tem colocado Deus em primeiro lugar? Você tem guardado a palavra de Deus? Você tem observado essa palavra? Ou, infelizmente, irmãos, estão relativizando a palavra de Deus. Tem gente que ama a palavra de Deus, irmãos, ama a palavra de Deus, só para aquilo que lhe convém. Ama a palavra de Deus, sabe até de cor salteado, até joga na cara dos outros, porque lhe convém. Mas tem gente que odeia a palavra de Deus para aquilo que ele tem que obedecer. E Jesus está dizendo, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ah, mas eu canto bem, eu prego bem. Ah, mas eu sou caridoso, olha, eu sou generoso, eu tenho boas características. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. É muito explícito, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Segunda característica é que essa palavra é luz para o seu caminho e lâmpada para os seus pés. A segunda característica é, Senhor, eu amo a tua lei e nela medito de dia e de noite. A segunda característica é de que, Senhor, as suas palavras são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Eu tenho prazer na lei do Senhor e nela eu medito de dia e de noite. Meu Deus, o tanto que você tem negligenciado essa palavra tem demonstrado que você não ama a Deus. O tanto que essa palavra tem ficado esquecida na sua gaveta tem demonstrado o quão Deus tem valor para você. Quem não me ama, não guarda os meus mandamentos. Mas aquele que o ama, verá o que olho nenhum viu. Ouvirá o que ouvido nenhum ouviu. E desfrutará daquilo que jamais penetrou no coração do homem. Ame essa palavra, meu irmão. Posso ouvir amém? Última característica aqui de quem ama a Deus.
verdadeiramente. Quem ama verdadeiramente a Deus não odeia o seu irmão. Meu Deus. Não odeia o seu irmão. Mas o senhor não sabe o que ele me fez, pastor. O senhor não sabe, ele me traiu. Ele me abandonou. Ela me feriu. Ela caluniou, ela mentiu. Ela levantou falsos testemunhas. Denegriu a minha imagem. Lançou meu nome na lama. Usurpou, surrupiou, roubou o que eu mais amava. Mas quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Vão comigo lá em 1 João capítulo 4. Primeira carta do apóstolo João, lá no capítulo 4 de 1 João, você conhece bem esse versículo, diz assim, versículo 19 e 20. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Tudo que eu citei aqui nós fizemos com Deus. Traímos, julgamos o nome dele na lama, os nossos pecados e maus testemunhos, sim ou não? Os roubamos a glória dele, roubamos com as nossas idolatrias e feitiçarias, nossas prostituições, nossos adultérios. Irmãos, quantos pecados! Mas ele decidiu te amar, ele decidiu me amar. E Ele nos amou de tal maneira que morreu naquela cruz por mim e por você. Então João está dizendo, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O João, discípulo amado, teve essa alcunha linda, João, o discípulo do amor. Irmãos, quem não quer uma alcunha dessa, não é verdade? Quem não quer ter, irmãos, um conhecimento desse? Tem um irmão aqui que a alcunha dele é a paciência. Você já até sabe quem é, né? Não precisa nem citar o nome. Manso e paciente, não tem igual. Como é bom ter uma alcunha dessa. Mas esse João, que é conhecido como discípulo do amor, diante dos samaritanos, porque judeus e samaritanos não se davam, e ele então foram impedidos, porque Jesus queria ir para Jerusalém, passar por Samaria, ia diminuir muito a viagem dele, ia cortar um caminho enorme, ele ia ficar bem mais descansado. E os samaritanos disseram, não, judeu nenhum vai passar aqui no nosso território, não pode. E aí, irmãos, a Bíblia diz que o João deu uma cutucada em Jesus, Jesus agradeceu, deu meia volta e voltou para fazer o largo, e João virou para ele e falou assim, Senhor, queres que nós peçamos que caia fogo do céu e os consuma? Eles só não deixaram eles passarem na terra dele, no quintal deles. E João já queria que o fogo do céu torrasse eles, virassem cinza. E Jesus olhou para João e falou assim, João, de que espírito vós sois? Oh, irmãos, esse João aprendeu a amar. E ele diz assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quem é você para negar o amor ao que te feriu? Se aquele que você feriu não negou o amor dele a você. Quem é você para negar amar aquele que te traiu? Se aquele que nós traímos morreu por nós na cruz, de tanto amor. Você está compreendendo? O texto então diz no versículo 20,
Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a Deus, a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. A terceira e última característica, para que o seu olho veja o que olhos nenhum viram, para que o seu ouvido ouça o que ouvidos nenhum ouviram, para que o seu coração se emocione com aquilo que jamais penetrou em coração humano, você tem que amar o seu irmão. Porque é incoerente você dizer que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, deseja o mal para ele, nega-lhe o perdão, nega-lhe a misericórdia, nega-lhe a graça, nega-lhe o amor. A palavra de Deus diz que os que dizem que amam a Deus, mas fazem tudo isso com o seu irmão, é mentiroso. E a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. É uma mentira, é um engano dizer que ama a Deus quando você não consegue amar o seu irmão. Ah, mas ele não é digno, mas ele é terrível, mas ele é assim, ele é assado. Meu irmão, o mandamento é este: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Quando você erra, o que você quer? Perdão e misericórdia, não pedra e cruz. Quando você cai, o que você quer? Uma mão que te levanta, não alguém que põe o pé na sua cabeça e te aperta mais ainda na lama. Quem ama a Deus, ama o seu irmão. Jesus, em Mateus capítulo 25, 36 a 43, ele diz assim: eu tive fome, me destes de comer. Eu tive frio, me cobristes. Estava nu, me vestistes. Fui preso, foste me visitar. Quando, Senhor? Quando foi que nós fizemos isso? Quando é que o Senhor teve com fome e nós te demos de comer? Com sede nós te demos de beber? Estava nu e nós te vestimos? Foste preso e nós te visitamos? Quando aconteceu isso? Quando fizestes a um destes meus pequeninos. Meus irmãos, que Deus nos ajude a ver o que olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram, e jamais penetrou em coração humano aquilo que Ele tem preparado para os que o amam. Que o amam acima de todas as coisas, com todo o seu coração e a sua alma, que guarda a sua palavra, não a negocia, e que ama o seu irmão. Nós sabemos muito bem João 3,16, mas deveríamos saber de igual modo 1 João 3,16. Você sabe o que está lá em 1 João 3,16? Está escrito assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Se você só conhecia João 3,16, conheça e viva também 1 João 3,16. Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E a Bíblia não diz que é pelos irmãos que são dignos e merecedores. Fala pelos irmãos. Que os seus olhos veem o que olho nenhum viu. Que os seus ouvidos ouçam o que ouvido nenhum ouviu. E que o seu coração sinta o que jamais penetrou no coração do homem. Porque é isso, igreja, que Ele está preparando para os que o amam.
Fica de pé no seu lugar. Aleluias. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode orar. Aleluias. Dá-me um coração cheio de amor por ti, ó Deus. Tira o coração de pedra, religioso, legalista, carnal, impuro. Põe dentro em mim um coração que ama o Senhor. Porque eu quero ver o que olho nenhum viu, e ouvir o que ouvido nenhum ouviu. Deus, me ajuda. Ajuda meus irmãos. Ajuda essa amada igreja. Ajuda esse que está ouvindo essa mensagem, que ficou ouvindo essa mensagem até agora. Meu Deus, dê-lhe um coração que o ama com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Oh meu Deus, dê a ele um coração que guarda a sua palavra, que guarda os seus mandamentos, que valoriza a sua palavra. Dê a ele um coração, meu Deus, que ama o seu irmão, a ponto dele se negar, dele se entregar, dele dar a sua vida pelo irmão. Meu Deus, nos ajuda a te amar. Não de palavras, não de lábios, não seja a nossa adoração vã, não seja a nossa fé vã, não seja a nossa religião vã, que ela seja permeada por amor verdadeiro, por amor a ti, Senhor, porque se amarmos ao Senhor, amaremos o nosso próximo, amaremos a nós mesmos. Se amarmos o Senhor, oh meu Deus, guardaremos os teus mandamentos. Oh, mas ajuda-nos, Deus. Eu quero te amar, Senhor, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças, com todo o meu ser. Me ajuda, Espírito Santo. Ajuda meus irmãos. Nós queremos te amar, Senhor. Nós queremos te amar. Amar verdadeiramente ao Senhor, a ponto de que o Senhor seja o nosso maior tesouro, o nosso bem maior. Oh, ajuda-nos a te amar, Senhor, te amar com toda a nossa força, em nome de Jesus. Dê um aplauso a Ele.